Olá, queridos, graça e paz. Quero trazer mais uma palavra de bênção para nossas vidas. E o texto hoje está em 2º livro de Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler apenas um versículo e vou fazer uma exposição do pano de fundo dessa história. Está em 2º Crônicas, capítulo 20, eu vou ler o versículo 15. E disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos amedronteis diante desta tão grande multidão, pois esta guerra não é vossa, mas é de Deus. Somente esse versículo. Bom, o contexto histórico dessa palavra, o povo de Israel, o povo de Judá, estava sendo afrontado pelos moabitas, por uma grande multidão. Não somente os moabitas, mas uma grande multidão vinha contra eles, de povos distintos também. E o rei Jeosafá se vê acuado com medo. Bom, a primeira parte dessa palavra é isso. É muito fácil louvar, adorar a Deus nos momentos altos da nossa vida, nos momentos de alegria, nos momentos de conquistas, nos momentos de vitória, nos momentos em que a paz está reinando, não há aflição, não há doenças, só alegrias. É muito fácil. Porém, nos locais de vales, nos momentos difíceis da nossa vida, como fica? Como nós nos comportamos? Como podemos atuar no meio dessa situação? E a Bíblia é tão linda que revela o amor de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Bom, essa história conta que esse rei se voltou ao Senhor. Ele poderia se ver em desespero, ele poderia entrar na guerra sem um conselho do Senhor, ele poderia fugir, abandonar sua terra, mas ele se voltou para Deus. Ele olhou para Deus, ele foi para o templo. Naquela época o templo, hoje não temos mais o templo físico, nós temos a presença linda do Senhor conosco 24 horas e ainda muito mais do que isso, dentro de nós, a presença do seu Espírito Santo. Mas ele foi para o templo e ali levou todo o povo, apregoou um jejum e buscou o Senhor e orou a Deus, se contristou, se entregou, chorou a Deus. Bom, e quando a gente decorre ao longo dessa história, a gente vê que Deus envia um profeta. Esse próprio texto diz assim: ouvi os seus profetas e prosperareis. Bom, eu quero ser hoje a voz de um profeta para a sua vida, porque se você está passando por um momento assim, um momento difícil, um momento de luta, um momento de dor, um momento de aflição, um momento de enfermidade, um momento de decepção na vida, um momento talvez você esteja pensando em desistir dos seus planos, daquilo que Deus tem para você. Veja, Deus te deu um ministério, Deus te deu um emprego, Deus te deu uma posição, Deus te deu um casamento, Deus te deu uma vida, e você está pensando em desistir porque está sendo afrontado pelo inimigo. Algo aconteceu que pode te desestimular. Eu quero te dizer: ouvi os seus profetas e prosperareis. Deus tem uma vitória para a sua vida. E eu te digo que assim como Jezreel falou para o rei Jeosafá, eu digo para você: nesta peleja não tereis que pelejar, somente olhai e vede a salvação do Senhor para a sua vida. Eu não sei, querido, se você sabe, mas o nome de Jesus significa salvação, Salvador. Veja Jesus, olhe para Jesus nesse momento da sua vida. Bom, algo aconteceu. Jeosafá tem uma resposta de Deus, como lido nesse versículo de número 15, tem uma resposta de Deus para a sua vida. Algo acontece então
bem intrigante e propício e que nos leva a um entendimento e um comportamento. Veja o que o rei Josafá faz. Em vez de ele colocar os seus líderes na frente de batalha, os seus capitães dos exércitos, seus generais, ele não faz isso. Ele coloca ministros de louvor na frente da batalha. Veja, este é o momento em que você deve olhar para Deus, sabendo que essa peleja não é sua, é dele. Esse é o momento de louvar a Deus. Bom, o rei Josafá, depois vocês leem essa história de Crônicas, capítulo 20, depois você leia essa história completa, ela é linda. O rei Josafá coloca esses ministros, esses levitas, esses ministros de louvor na frente de batalha, e o que acontece? Uma grande vitória acontece no povo de Deus, porque agora é o momento de louvar a Deus, é o momento de ir para o quarto, é o momento de olhar a salvação, de olhar para Jesus, é o momento de adorar a Deus em oração. E o que acontece? Aqueles povos que estavam indo contra Israel, contra Judá, contra o povo de Deus, se desfazem, caem em ciladas, pelejam contra si próprios, ou seja, eles são desbaratinados. Assim acontecerá quando o inimigo se voltar para ti e querer destruir aquilo que Deus te deu. Olhai para Jesus. Nesse momento, entre em louvor e adoração a Deus. A Bíblia vai dizer que o povo de Judá passou 3 dias colhendo despojo. Veja, Deus pode fazer você sair muito mais do que vencedor nessa situação que talvez o inimigo tenha te colocado para te envergonhar. Eles passaram 3 dias colhendo despojos. Ao 4º dia, eles foram para o templo adorar o Senhor e louvar a Deus. A Bíblia diz que Deus lhes concedeu plenitude de bênçãos, e assim Jesus fez conosco através da sua morte e através da sua ressurreição. Jesus lhe concedeu plenitude de bênção. Isso não é ausência de aflição, isso não é ausência de batalhas, não é ausência de provações, mas é plenitude de bênção. É crer que eu preciso olhar para Ele, porque dele vem a salvação, e nesta luta eu não terei que pelejar. Que Deus te abençoe. Ouvi os seus profetas e prosperareis. Amém.